Olá para todos que nos ouvem. Começamos mais um episódio do AgroTalk. Hoje meu convidado é Lucas Mello, líder de marketing da Granular para o Brasil. Falei certo, Lucas? Granular? Exatamente. Olá, tudo bem? Todos que nos ouvem, é um prazer estar aqui conversando com você. Ô Lucas, eu gostaria que você contasse um pouco para o nosso público que ouve o AgroTalk, falasse um pouco primeiro da sua carreira, como que você entrou nesse mundo do marketing do mercado do agronegócio. Angela, eu sou engenheiro agrônomo de formação e posso dizer que eu trabalhei com a Corteva AgriScience toda a minha vida. Então, eu iniciei meus trabalhos na Dow AgroSciences, né, que não existe mais essa marca, e dentro da área de desenvolvimento de produto para sementes, a área da qual eu passei para o departamento técnico da Pioneer Sementes, conhecida marca também, e a partir daí fui migrando para a área de marketing estratégico, toda a parte de elaboração de preços e projetos dentro da antiga Dupont do Brasil, dentro da Pioneer Sementes, e a partir de 2017 eu migrei para a área de agricultura digital, sempre trabalhando na área de marketing, que nós vamos falar um pouco mais para frente, se tornou Granular debaixo da empresa. Ok. Lucas, conta um pouco para a gente qual que é o trabalho que vocês executam hoje no mercado do agronegócio, como que é o contato que vocês têm com empresa versus campo? Tá. Dentro de Granular, né, a gente trabalha com a missão de trazer ferramentas digitais para o agricultor de forma, né, a tornar a vida dele um pouco mais eficiente, as fazendas mais lucrativas e que isso se transforme em tomada de decisões a campo. Então, nós trabalhamos com software, né, não existe nada a parte de hardware nesse momento, a gente se utiliza do que as outras empresas trazem de dados e a ideia dentro, né, de ciência de dados, gerenciamento desses dados e fazer uma rede de colaboração entre os parceiros de confiança do agricultor para que ele possa tomar decisões com mais confiança. E hoje, como que vocês chegam até esse produtor rural? Como que é o trabalho de vocês de relacionamento com esse público? Porque eu imagino que hoje o produtor rural, ele tenha muitas dificuldades dentro do campo com relação à gestão do negócio dele. São muitos detalhes a se pensar, mas o principal detalhe aí é o custo de produção, relativamente já alto, que o produtor rural lida hoje no país, com relação a insumos defensivos agrícolas, sementes, qual que é o suporte, como que é esse relacionamento que vocês têm desde o início até o final do processo com esse produtor rural? Legal. A gente, acho que, falando do Brasil especificamente, né, a gente começa conversando com agricultores lá em 2016, né, a gente só chegou com o produto esse ano, entendendo quais eram essa necessidade e uma forma de uma maneira que você bem trouxe, né, a questão de aperto de custos, né, a lucratividade desse agricultor. Então a gente sempre trabalha falando em lucratividade e não em aumento de produtividade, etc, que a gente sabe que existe dentro do mercado. Mas a ideia é sempre melhorar os números dele. Então a gente inicia em 2016 conversas com agricultores, né, entendendo as suas dores, o que eles precisam, de pesquisas de mercado um pouco mais abrangentes, pesquisas um pouco mais qualitativas, conversando, entendendo, para direcionar os nossos esforços no Brasil. E essa conversa ela se segue durante o tempo de desenvolvimento dos produtos para testar se aquilo que a gente vem desenvolvendo está adequado na visão do agricultor. Se ele está gostando e se faz sentido para ele da forma como a gente está construindo. Porque pensando numa empresa de software, de aplicativo, ela tem que ser fácil de usar, tem que ser fácil para o agricultor entender e poder trazer. E da mesma forma, chegar até o agricultor, a gente tem diferentes meios de comunicação e diferentes formas de acesso. Então, a gente conversa com esse agricultor, obviamente, por meio de mídias digitais, a gente conversa com ele também por meio de WhatsApp, a gente conversa com ele por meio dos representantes, tanto Granular quanto representantes que estão debaixo da alçada das marcas de sementes e defensivos da Corteva, para garantir que esse acesso, entendimento e leitura da sua necessidade seja atendida, para tentar suprimir essas dores que ele tem, utilizando tanto gerenciamento de dados, a tomada de decisão com confiança a partir dessa colaboração, tanto nós quanto outras consultores, pessoas envolvidas no mercado, distribuidores, etc., possam trocar informação a partir dos dados que a gente consegue trazer para ele, para tomar decisão e que isso seja de forma escalável. Então, a gente quer que o máximo de produtores possam ter acesso à informação e discutir entre si para que essa tomada de decisão seja feita da melhor maneira possível.
Tá. Como essas informações chegam a eles? Através do WhatsApp ou vocês têm uma plataforma onde vocês colocam essas informações para eles? A gente trabalha, né, quando eu menciono o WhatsApp, hoje, né, para o Brasil, é o melhor contato que a gente tem com ele do ponto de vista de acesso e suporte, então no uso das nossas ferramentas, mas as informações que a gente traz para esse agricultor, ela vem dentro da nossa plataforma. Então, a gente trabalha com uma plataforma unificada que traz dados operacionais financeiros, dados de monitoramento, dados agronômicos, e a gente vem desenvolvendo isso para o Brasil de forma escalonada. Então, no momento, a gente tem dados de monitoramento via satélite para o produtor poder fazer o seu monitoramento de forma direcionada. Então, ele entra dentro do aplicativo, observa uma priorização de onde ele deveria dar mais atenção, de uma forma bem simples, fácil, priorizada, de forma que ele bate o olho e já sabe onde ele tem que ir. E a gente vem desenvolvendo, de novo, conversando com agricultores, entendendo a necessidade e trazendo isso de forma específica, produtos para a parte operacional financeira, que aí vai tornar um pouco mais claro essa parte de lucratividade, né, o impacto numérico, da mesma forma como produtos agronômicos, que aí leva um pouco mais de tempo, porque a gente precisa fazer a validação a campo, né? Não adianta trazer uma solução estrangeira, porque a agricultura tropical e brasileira é totalmente diferente do que se tem nos Estados Unidos, por exemplo. Ô, Lucas, antes de vocês escalonarem, né, todo esse processo, eu queria falar ainda sobre os resultados que vocês obtiveram quando vocês começaram essa conversa com o produtor rural lá em 2016, quando vocês iniciaram esse projeto. Quais foram os resultados, as respostas que vocês obtiveram desses produtores para chegar hoje no desenvolvimento de um produto que possa auxiliar a gestão dele no campo? A gente, por mais a gente já fez aí mais de 4 pesquisas, por exemplo, como eu disse, de forma quantitativa e qualitativa, mas a gente sempre tem alguns pontos que batem nas diferentes pesquisas e a gente tem, né, acho que isso, aparentemente, quando a gente conversa com os colegas de mercado, com as pessoas envolvidas em agricultura digital e de precisão no Brasil, você tem conectividade como um problema, né, que está supostamente perto de ser resolvido, você tem problemas com mão de obra, então você tem que ter um produto que seja adequado para o uso de uma mão de obra não necessariamente tão qualificada, ou qualificar essa mão de obra e trazer produtos para essa qualificação. Você tem pontos que são voltados, por exemplo, para a fertilidade, a parte agronômica, porque é um dos maiores impactos no custo do agricultor, esse custo com fertilizantes. Você tem a parte de consultoria, de assessoria especializada, que aí é essa abordagem que a gente traz de troca de informação entre os parceiros de confiança, potencializado por uma plataforma um pouco mais intuitiva e com dados que já vêm de forma automática, também solucionam e sempre voltado, né, para isso que a gente mencionou, não necessariamente aumentar a lucratividade, mas garantir com que ele consiga ter a sua margem, segurando os seus custos de forma sustentável ao longo do tempo. Acho que esses pontos foram algumas constantes nas pesquisas que a gente trabalhou. Essas pesquisas qualitativas e quantitativas, vocês fazem ela a cada semestre, ela é trimestral, como que ela funciona? Se a gente pensar, vamos dizer que a gente quase fez uma por ano, tá? Nos últimos anos que a gente teve. E aí vai um pouco da necessidade, mas normalmente, de forma estruturada, acaba sendo uma por ano. E a gente tem acessos esporádicos também a clientes no desenvolvimento dos produtos, que aí é uma pesquisa de usuário e não uma pesquisa de mercado, vamos dizer assim, que é levar o produto para um futuro usuário, para um potencial usuário testar, e ver se o produto está adequado ou não. Então, é um pouco diferente, mas que ocorre com mais frequência. Quantas pessoas hoje da Granola vão a campo para conversar assim, pessoalmente com esse produtor rural? Esse é um ponto interessante, Angela, porque nosso time no Brasil, nós somos, né, um time reduzido, então a gente tem uma pessoa por cada região, das 4 que a Corteva atua, além do time de suporte que a gente tem no Brasil, time de marketing e desenvolvimento, mas a gente tem acesso a esse agricultor utilizando aí uma rede, posso dizer, de quase 500 pessoas, por exemplo, só da área de vendas da Corteva. Então, a gente se utiliza desse acesso ao mercado bem, vou dizer, granular mesmo, dentro desse mercado que a Corteva tem, que é o acesso em todas as regiões e diferentes culturas. Então, a gente acaba se apoiando em todos esses, principalmente nesse levantamento de demandas pontuais e adequação para cada um tipo de situação.
porque quando a gente faz essa estruturada, ela já é direcionada ao número de pessoas específicas, né, como a pesquisa de mercado é montada, com o número de pessoas por região. Mas no dia a dia a gente se apoia no acesso via Corteva também, que é gerenciada a informação dentro do nosso time grão. Bacana. Vamos explicar um pouco para os nossos ouvintes do Agrotalk o papel da grânula e da Corteva, só para eles poderem entender, porque você mencionou a Corteva nesse momento, então só para eles entenderem como que funciona, se a grânula é um braço da Corteva. Legal. Então, né, só para recapitular, a Corteva AgriScience é uma empresa exclusivamente agrícola, formada a partir da fusão da Dow com a DuPont, e que trabalha com sementes, defensivos e agricultura digital. E a parte de sementes possui 2 marcas no Brasil, a parte de defensivos uma marca própria. No Brasil somos aproximadamente 2.000 pessoas, sendo 1.000 basicamente direcionada a campo, a vendas, né? E no mundo são 22.000 funcionários, é uma empresa em mais de 140 países, o que dá uma penetração muito interessante. A Granular, ela é uma empresa que era uma startup, né, fundada no Vale do Silício lá em 2014, lá na Califórnia, e recebeu investimento, por exemplo, de venture capitals de Google, né, como um grande exemplo de suporte. E aí a gente foi crescendo. Em 2015, adquiriu uma outra empresa que se chamava Acre Velho, que a gente pode falar um pouco depois, trabalha com terras, e aí passou do 500.000 de hectares, isso nos Estados Unidos. Lá em 2017, no meio da fusão da Dow com a DuPont e originando a Corteva, foi anunciada a aquisição da Granular pela, então, a Dow DuPont, que iria se tornar Corteva. Então, foi uma aquisição total, e a partir desse momento, a Granular se torna uma subsidiária independente da Corteva, responsável pelo negócio de agricultura digital. Então, a gente tem, como eu disse, as marcas de semente, as marcas de defensivo, e a gente tem a Granular como responsável por todos os produtos de agricultura digital que são voltados ao mercado. Então, a gente desenvolve produtos para o usuário final, seja o agricultor, o consultor, uma distribuição, mas são produtos voltados para fora, né? E aí, gerencia isso de forma global. A gente já está presente em 4 países, então Brasil, Estados Unidos, Canadá e Austrália, e se planeja uma expansão ao longo do tempo para demais países. Ô Lucas, quando a gente fala de agricultura digital, isso remete para o produtor rural algo assim. Eu estou falando do produtor rural, o produtor mais antigo. Isso remete para ele a uma coisa muito jovem. Muitos dos produtores rurais antigos não têm essa familiaridade com a agricultura digital, né? E aí a gente vem observando dentro do campo os jovens filhos destes produtores rurais. Alguns deles que saíram do Brasil, foram para fora do país estudar, retornando para sua cidade natal para assumir a gestão da fazenda. Os pais, quando tiveram a sua oportunidade de gerir aquela fazenda, eles encontraram uma mudança na época deles, que foi a transformação das máquinas, né? Eles diminuíram a mão de obra no campo e colocaram as máquinas no lugar. Hoje a gente vê muito produtor rural tecnificado com essas máquinas agrícolas. E agora a gente começa a observar esse grupo jovem assumindo a gestão do negócio da fazenda, transformando aquela fazenda em uma empresa. A gente começa a observar que esse jovem está partindo para uma ação mais dentro do escritório da fazenda, né? Usando de tecnologias novas, inteligência artificial, big data, e aí a gente fala dessa agricultura digital que todos vocês aí agora estão trabalhando efetivamente para isso. Você encara de uma forma otimista essa nova geração abraçando esse marketing digital, essa agricultura digital? Vai ser um começo para eles lidar com esse tipo de gestão? Eu acho que sim, é uma transição que sim ocorre, né? Como você bem menciona, uma transição de gerações. E aí, às vezes, a palavra jovem pode soar muito jovem, né? Quando a gente fala jovem, nós estamos falando de agricultores aí de seus 40 anos, né? Para baixo. Sim, 45 anos. Exato. Então, são pessoas jovens, não tão jovens, mas, claro, trazem uma forma diferente de pensar e de gerenciar o seu negócio, talvez. A gente, obviamente, um ponto que a gente bate muito, então, a gente não quer tirar o trabalho de campo, acredito que a gente ainda não esteja nesse ponto,
Então, é meio que uma coisa que a gente fala de ir além da intuição. Então, que o agricultor tem isso, ele já sabe, já passou por muitas safras, problemas, crises, em que a intuição salvou ele. Então, a gente acredita que com dados você pode ir além disso e, ao mesmo tempo, essa nova geração, uma grande diferença que a gente teve quando comparando pesquisas de mercado agricultor brasileiro com o americano, por exemplo, dado a escala do negócio, dado as dificuldades que a gente tem no Brasil, principalmente porteira para fora, o agricultor brasileiro, ele é mais um homem e uma mulher, obviamente, de negócios. Então, ele é um businessman, né? Ele tem que gerenciar como se fosse uma empresa, porque aqui as variáveis são outras, ele roda o ano inteiro, né? Ele não tem um intervalo de 6 meses de neve, etc. E nisso, a gente vê que essa geração está vindo, obviamente, para nós, quando a gente trabalha, você vê uma aceitação, um uso maior, uma facilidade de entendimento das ferramentas um pouco melhor, mas, ao mesmo tempo, quando a gente, por exemplo, estava testando o primeiro produto, a gente trabalhava com agricultores de 70 anos. Então, a ideia é que a gente consiga fazer aplicativos que sejam utilizáveis por pessoas de uma idade maior, por exemplo, tão fáceis quanto elas possam usar sozinhas. Mas, claro que o movimento de transição de gerações e, ao mesmo tempo, como você disse, né, as máquinas têm bastante dados, a gente tem muita coisa já disponível que esse pessoal consegue agora sim começar a juntar essas informações de uma maneira ainda, né, crescente no Brasil para poder utilizar esses dados a seu favor. Então, sim, é um movimento bem constante. Ok, então a gente parte do princípio que vocês estão trabalhando no desenvolvimento de produtos que possam auxiliar na gestão do campo, utilizando a agricultura digital, através de tablets, através de celulares, que eles possam observar essas informações para dar andamento no desenvolvimento da cultura, estou certa? Exato, a gente trabalha em desenvolvimento de softwares, né? Como eu disse um pouco antes, né? Para relembrar o pessoal, a gente não trabalha com hardware hoje, né? A gente utiliza de que outras empresas têm dados de hardware que estão trazendo. Para o Brasil especificamente, a gente trabalha com um software que é um aplicativo de celular, Android e iPhone e computador que utiliza imagens de satélite para monitoramento, né? Então, por isso que eu disse, a gente não deixa a parte de campo de fora. Mas sim direciona para o trabalho ser mais eficaz, mais efetivo, para o cara conseguir suprir tudo aquilo que ele tem que fazer na propriedade dentro do que a gente falou anteriormente de ser um empresário ou uma empresária que a fazenda hoje se tornou um negócio de alta, vamos dizer, intensidade e lucratividade. E, ao mesmo tempo, desenvolvendo as outras ferramentas do ponto de vista agronômico, operacional, financeiro, para que elas possam ser trazidas ao Brasil de forma adaptada e desenvolvida para o mercado local. Tá, então do que vocês estão partindo hoje e para onde vocês querem chegar é trazendo mais aplicativos, né, mais informações dentro desse produto que vocês já têm hoje para auxiliar o produtor. Exato, a gente quer ser uma escolha de ferramentas digitais integradas e serviços digitais que entregam, né? A gente fala em insights, né, de informações para tomada de decisão agronômicas e financeiras e também eficiência operacional para aumentar a lucratividade do agricultor e da agricultora. Tá. Ô, Lucas, a gente vem observando nos últimos dias agora o mercado da Bolsa de Valores, né? Todos os investidores saindo um pouco da Bolsa, retirando seus ativos, com medo do que está acontecendo hoje mundialmente com a pandemia do coronavírus. A gente vem observando também que nesse ano de 2020 havia muitos eventos na área de agro para serem realizados no país, né? A gente observa que havia uma agenda muito extensa de eventos, e aí agora cada um vai começar aí a trabalhar e a mudar um pouco o planejamento do que tinha previsto para aí os próximos 3 meses, né? Aí eu queria saber de vocês o seguinte: vocês já estão pensando em algum trabalho de marketing diferente para chegar a esse produtor rural, continuar com essas conversas com esse produtor rural, porque a gente está vivendo um momento agora um pouco difícil e também, ao mesmo tempo, a gente ainda está está indeciso, né? A situação está um pouco indefinida aí com relação ao que rumo a gente vai tomar agora com essa situação. O que você vem como marketing, o que você vem pensando aí e nas suas próximas ações
com relação ao trabalho? Essa é uma discussão que a gente tem tido a nível global do time de marketing e acho que falaria 2 pontos, mas na verdade são mais, né? Mas vamos pensar aqui que um ponto é a agricultura não para, né? Então nós estamos em março, grande parte do cerrado brasileiro está com safrinha plantada e está tocando. A gente tem visto, obviamente, e de maneira prudente, o cancelamento de alguns eventos ou adiamento. A gente, como marketing da área de eventos em específico, a gente está atento a essas mudanças e se replanejando nesse sentido de eventos presenciais, e vamos esperar os desdobramentos do que vai acontecer por agora e mais para frente. Então, é uma questão de replanejamento da empresa. Pensando no agricultor em si, a gente tem visto também alguns solicitando para ser contactados via WhatsApp, via telefone, não presencialmente. Faz total sentido porque o homem do campo está muito mais seguro do que o homem da cidade, vamos dizer assim, nesse momento. Mas pensando para nós em específico, esse ponto de vista do contato, ele nos afeta em parte, porque como a gente trabalha com software, ele o agricultor hoje, desde sempre, ele gosta de ser contactado conosco via WhatsApp, por exemplo. Então, o nosso suporte é todo remoto. Então, a gente mantém esse contato e o time está à disposição como sempre esteve, de forma remota. Então, isso se mantém. Pensando um pouco mais para frente, como marketing específico, a gente também trabalha e sempre trabalhou muito a parte de mídias sociais, sites, Google, etc., e toda a questão de anúncios online. Então, isso se mantém, não temos uma ideia de intensificar, mas de cobrir as regiões, de garantir que todo mundo saiba que a gente está lá e que podem contar conosco. E da mesma forma, se a gente for pensar, né, vamos pensar hoje na situação, eu tenho um consultor de uma revenda, ou um consultor independente, ou um representante de uma empresa de insumos que não está podendo visitar necessariamente o campo daquele agricultor. E ele tem acesso a uma ferramenta, por exemplo, de monitoramento via satélite. Se ele consegue perceber dentro das imagens alguma diferença, alguma coisa que pode estar ocorrendo na fazenda, ele pode notificar o agricultor, e esse que está lá no campo e nesse momento, prudentemente, não está recebendo visita, pode naquele ponto utilizando a ferramenta. Então, dei um exemplo de uma ferramenta nossa, mas isso se aplica a todas. Eu acho que a gente tem um momento de que talvez o uso das ferramentas digitais possam ser potencializadas, da mesma forma que a gente está vendo de algumas ferramentas que são utilizadas pelo pessoal da cidade e as empresas urbanas também. Eu vejo que é um momento, por mais que seja difícil, mas um momento ímpar. Então, acho que a gente vai ver um período de adaptação que pode ser positivo para a agricultura digital. Sim. A gente tem que observar também que agora, cada vez mais, a gente vai precisar usar dessa parte digital para que o relacionamento entre produtor e as empresas continuem aí de uma forma que nenhum dos dois lados seja exonerado, né? Exato, exato. Acho que está por vir. A gente, obviamente, todos dependemos de decisões que são tomadas no âmbito que não nos compete. Então, é uma questão de aguardar, se adaptar e mudar ou não a forma como a gente faz as coisas. É uma questão de tempo. Ok. Lucas, me fala um pouco para o produtor que está nos ouvindo, se ele quiser entrar em contato com vocês, para qual site ele pode ser direcionado? Ele pode procurar digitar, né, br.granular.ag de agricultura. Ele pode nos encontrar em Instagram ou Facebook, Granular AGBR de Brasil. Então, essas são as 3 formas online que ele pode nos acessar e ali nos contactar por mensagem, por telefone, por WhatsApp, que o nosso time vai entrar em contato, como eu disse, todo mundo de prontidão de forma remota e, quando possível, no futuro próximo, voltar à questão de visitas, etc., e em loco também. E o seu time já tem preparado algo para esse produtor rural aí para as próximas semanas? Nesse período, pesquisa não especificamente, né? A gente até estava previsto de fazer algumas pesquisas a campo para novos produtos, mas que foi suspendida, obviamente, com a indisponibilidade de deslocamento de time. Então, num futuro próximo, a gente vai retornar com isso para esse desenvolvimento daqueles produtos que eu mencionei na parte operacional, financeira e agronômica, um entendimento mais profundo nestes. E a nossa parte específica de campanha, etc., de vendas, continua dentro, tem coisas muito interessantes que aí, em contato com o time de vendas, seja o pessoal da Corteva, ou seja o nosso pessoal, eles podem ter contato com condições específicas
o produto em si, entender como aquilo funciona para a fazenda dele a partir de uma demonstração que é feita de forma remota, mas usando os dados da fazenda dele. Então, essa é a parte legal também. E, Lucas, e você? Está otimista com relação ao mercado agro brasileiro para esse ano de 2020? Como que você vê observando aí essa movimentação? Otimismo é um dos valores da Granular, então otimista sempre. Eu acredito, e pensando em tudo que a gente está vendo, que nós do agro somos privilegiados, porque eu acredito que somos e seremos menos impactados do que outras indústrias nesse momento. Tá joia. Lucas, olha, foi um prazer receber você aqui no AgroTalk para contar um pouco do seu trabalho diante do mercado agro e da sua equipe da Granular. Também consigam ter resultados através dessas ferramentas e do desenvolvimento desses produtos que vocês fazem com tanto cuidado para que o produtor rural obtenha aí mais lucratividade dentro do campo. Muito obrigado pelo convite, é um prazer falar contigo, acompanhar o podcast de vocês e ter certeza que a gente está aqui para contribuir para o agro como um todo e sempre tentando atender as demandas do produtor brasileiro. Lucas, eu espero rever você aqui em outra oportunidade no AgroTalk, trazendo outras informações bacanas do campo. Até mais! Até mais, tchau, tchau.